nós cantarmos a canção número 303. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Esse não é, de fato, o nosso lar final. É verdade que nós temos a nossa pátria, nós temos as nossas responsabilidades locais, mas a nossa pátria de verdade é Sião. E eu queria convidar você para louvar comigo, você que está em casa, adorar juntamente comigo essa canção. Vocês devem conhecer, nós cantamos muito essa canção aqui nos nossos cultos. Sou forasteiro aqui. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, anunciando o embaixador por Deus, embaixador por Deus, de reinos de alma e céu, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem, eis a mensagem que nos deu, que os anjos cantam lá no céu, que os anjos cantam lá no céu. Reconciliado já, diz o Senhor Rei Deus, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está, por Deus mandado está, como é pecador que o homem peca, arrependido já, arrependido, se chega ao Salvador, se chega ao Salvador, busquei o receber, o reino vai viver, do reino vai viver, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem, eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliado já, diz o Senhor Rei Deus, reconciliai-vos já com Deus. Mais belo que um rosal, mais belo que um rosal, o lar celeste tem, o lar celeste tem a bênção perenal do bom descanso ali podeis gozar, prazer que não tem par, venho em serviço do meu rei. Eis a mensagem, eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá no céu, reconciliado já, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Que o Senhor abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse momento, eu queria que você, da sua casa, de modo muito reverente, abrisse sua Bíblia nessa hora. E nós estamos cumprindo o intento, desde o ano passado, de fazer a leitura de todo o Novo Testamento. E com a graça de Deus, hoje chegamos até o livro de 1 João e vamos estar lendo o capítulo 4 inteiro. 1 João, estaremos lendo o capítulo 4, a primeira carta de João, capítulo 4. E eu queria que você, nessa hora, pudesse abrir a sua Bíblia comigo, né? Porque você está em casa, que você não vai nos acompanhar. Larga tudo o que você está fazendo nessa hora e junto conosco vamos fazer a leitura da Santa Palavra do Senhor, que se encontra em 1 João, no capítulo 4. Eu vou ler, estou lendo a tradução Almeida Revista e Atualizada, e você pode acompanhar comigo, os irmãos aqui vão me acompanhar, eu vou fazer uma leitura responsiva, da qual eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Você também pode participar dessa forma na sua casa, onde você está. Nos diz a palavra do Senhor
no livro de 1 João, no capítulo 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Isto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que veio, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. O amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, glória a Deus. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Em que pese haver verdades muito profundas nesse texto, eu quero repetir com você o verso de número 4, para fixação dessa leitura. O verso de número 4 nos diz, todos em uma só voz, aí até você na sua casa: Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Exaltado seja o nome bendito de Jesus. Eu queria convidar agora o nosso pastor Maurício, e ele vai fazer a oração agradecido a Deus por essa palavra tremenda, linda nessa noite. Querido Deus,
nós te louvamos nessa noite, bendizemos o Senhor pela rica palavra que o Senhor nos concede de podermos ler. Obrigado, porque a tua palavra tem sido para nós alento, direcionamento, também fortalecimento. Te louvamos porque o Senhor nos permitiu, ó Deus, ter em mãos a Escritura. E a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. É a Escritura que nos direciona, ó Deus, que nos fortalece, que nos posiciona também. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu ler o que o teu servo João assim nos falou. Permita-nos que essa tua palavra ela seja fixa em nosso coração. Nós sejamos fortalecidos por essa palavra. Também queremos te pedir por aquelas comunidades onde a tua palavra ainda não chegou, onde as pessoas não têm o privilégio de abrir a Escritura, de ler a Escritura na sua totalidade, na sua, ó Deus, complicitude, Senhor amado. Que o teu poder possa alcançar pessoas dispostas a se tornarem tradutores da Escritura Sagrada. E a tua palavra, no idioma de cada país, de cada nação, de cada, ó Deus, etnia, possa receber a Escritura Sagrada. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de folhear a Escritura. É o que eu te agradeço em nome do teu Filho amado, que reina para todos sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, você que está chegando agora, nós estamos no nosso culto solene da 8ª Igreja Congregacional Vale da Bênção, aqui em Caruaru. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Nós vamos agora iniciar o nosso momento de louvor. Você também pode compartilhar essa live com seus amigos, com seus parentes, e você pode louvar conosco nessa noite. Não a nós, mas aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e exaltação. Ele está no meio de nós.
apenas glorificar, exaltar e bendizer ao nome desse Deus Criador, desse Deus que é o design inteligente, que todas as coisas estão nas suas mãos. Um Deus que é tão grande e que não tem ocupação da sua grandeza no mundo, mas Ele é grande demais, mas ainda assim Ele habita dentro do contrito e daquele que está com o seu coração voltado para a adoração. Que maravilhoso saber de um Deus que é transcendente, mas ao mesmo tempo Ele também é imanente, Ele está no meio de nós e Ele está em nós. E que coisa maravilhosa poder servir a esse Deus tão glorioso e tão poderoso que está no nosso meio. Que você também possa glorificá-lo a Ele nesses tempos e nesses dias em que nós somos desafiados a crer no invisível e a crer no impossível, sabendo que as impossibilidades estão nas mãos e debaixo do poder desse grandioso Deus. Amém, meus queridos irmãos? Nessa hora o nosso evangelista Clésio vai estar orando pela sua vida e nós estamos iniciando um momento de contato com os irmãos e hoje eu tive contato com alguns irmãos e soube de alguns que estão enfermos. Eu queria, dos que eu estou sabendo, apresentar o nosso presbítero Josemar nessa oração, apresentar também a nossa irmã Maria Melo, que estava com dor de cabeça logo cedo, mas nós cremos que os demais irmãos que estão também enfermos poderão ser alcançados por essa oração nessa noite. Que você também na sua casa possa estar orando pelos enfermos da igreja, por alguns irmãos que estão com dificuldades dentro da sua casa, no seu particular, e que puder testemunhar conosco nesse dia sobre essas questões, que você também possa estar intercedendo por esses irmãos. Lucas da irmã Maria Gonçalves também. Graça e paz, irmãos. Convido você, mesmo aí na sua casa, para orar também conosco. Apresente seu vídeo em oração, apresente aquele que você lembrar em oração. Aproveite esse momento para se colocar diante do Senhor. Pai, nós queremos te dar graça, Senhor. Bendizer o teu nome mais uma vez, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede, privilégio grandioso, Senhor, de estar aqui na tua casa, Deus, podendo adorar, podendo bendizer, podendo glorificar o teu santo, eterno e poderoso nome, Deus. Podendo, ó Deus, erguer, elevar as nossas vozes em oração, tendo plena convicção de que o Senhor está nos ouvindo, de que o Senhor tem interesse nas nossas orações, de que o Senhor pode nos responder de acordo com a tua vontade boa, perfeita, agradável e soberana, como nós acabamos de entoar de forma cantada, meu Senhor amado. Então, dessa forma, nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, a vida daqueles que todos que se encontram aqui, nesse momento, louvando e bendizendo o Teu nome. Mas também, ó Deus, de todos aqueles que nos assistem, ó Deus, independente de ser parte de nossa igreja ou não, independente da localidade em que se encontram, Senhor. Nós apresentamos cada um diante de Ti, ó Deus, tendo certeza de que o Senhor conhece a necessidade de cada um, que o Senhor conhece a intimidade de cada um, que o Senhor sabe, de fato e de verdade, cada situação, ó Deus, e que o Senhor tem poder mais que suficiente para resolver cada circunstância para a glória do Teu nome. Queremos, ó Deus, rogar de forma específica ao Senhor por aqueles irmãos que se encontram enfermos, ó Deus. Nós temos, ó Deus, que fazer menção aqui nesse momento do nosso presbítero Josemar, que tem, ó Deus, passado por momentos de adversidade, passado por momentos difíceis, mas que nós cremos que pelo Teu poder o Senhor pode reverter esse quadro, pode, ó Deus, trabalhar na vida do Teu servo, e que ele pode, ó Deus, passando essa situação, estar testemunhando de um pouco mais de atuação na vida do Teu Filho, ó Deus. Queremos apresentar diante de Ti também a nossa irmã Maria Melo, que estava, ó Deus, com uma dor de cabeça muito forte. Nós cremos, ó Deus, que pela fé o Senhor já trabalhou na vida da Tua filha, mas nós queremos, ó Deus, aqui mencioná-la também em oração, para que o Senhor, Deus, possa se compadecer da Tua serva, meu Senhor amado. Apresentamos também diante de Ti o nosso adolescente Lucas, que o Senhor, Deus, esteja também trabalhando na vida daquele jovem, ó Deus, que ele possa, Deus, estar desfrutando de um milagre, ó Deus, realmente operado pelo Senhor na sua vida, Deus. Apresentamos também, ó Deus, todos aqueles demais irmãos que nós não lembramos nesse exato momento, mas que o Senhor sabe a necessidade de cada um, que o Senhor sabe a condição em que se encontra cada um, ó Deus. Visita cada um, visita aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos assistindo, ó Deus. E pela fé, nós temos que o Senhor está operando nesse exato momento na vida de cada pessoa, Deus. E misericórdia das nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que estamos enfrentando dias difíceis, tempos de dificuldade, ó Deus,
tempos onde nós não sabemos realmente o que pode acontecer no dia de amanhã. Então nós te pedimos, Senhor, conforta os nossos corações, livra, ó Deus, a nossa mente de pensamentos maus, nos livra, ó Deus, das ansiedades desse mundo, ó Deus, nos faz, ó Deus, permanecer seguros e firmados no Senhor, crendo que todas as coisas estão rigorosamente no controle do Senhor. Assim nós te oramos, no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Quem é da nossa igreja sabe que sempre temos um momento de comunhão. E apesar da distância, nós queremos nos aproximar dos irmãos. Dizer que há uma saudade enorme no nosso coração. E eu quero que você, nesse momento de comunhão, você também possa sentir o nosso abraço ainda que distante, sentir a alegria que há no nosso coração e a expectativa desse reencontro. E aí o Ministério do Louvor aqui vai conduzir esse momento de comunhão, momento em que nós nos abraçamos aqui na igreja, no momento em que nós nos confraternizamos. Não podemos fazer momentaneamente, mas há uma expectativa enorme no nosso coração, para que esse retorno breve, no nome de Jesus, possa acontecer. Mas já vamos ensaiando, desde já, ainda que virtualmente, Ministério do Louvor. Meus irmãos, nós vamos louvar o Senhor com uma canção e nós esperamos que essa canção seja profética na vida de cada um de vocês que estão aí em casa. Antes de mais nada, quero deixar para a meditação de cada um de vocês o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. Você vai pegar esse texto no seu coração aí. Você vai, não sei como é que está a sua vida, como é que está a sua expectativa, como você está nessa noite, nesse momento de culto, de louvor. Mas eu quero que essa palavra encontre você e que essa canção também possa encontrar o teu coração e você possa também celebrar, sabendo que o seu Deus é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Paulo nos deixa esse texto e esse texto é a meditação de cada um de vocês. Versículo 11: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12: tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então você vai louvar conosco aí, você pode, aqui irmãos, a gente não pode nem levantar a mão direito, mas aí em casa você pode levantar sua mão, você pode adorar, você pode ministrar se a pessoa está do seu lado. Abre o seu coração, abre a janela da sua casa, cante com a sua voz, com a sua alma e vamos dizer, Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Vamos adorar isso. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em teu peito, você vive maus momentos, todo dia a mesma coisa. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora, Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, ordena os poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com ele. Glória. Escute nessa noite: Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz sair da guarda-rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito, com suas pragas humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida,
Eu quero pedir um favor a você, nesse momento, mesmo você na sua casa, não lave pratos, não arrume coisas, esteja atento e atenta à voz do Senhor. Preste atenção no que Deus vai falar conosco nessa noite. Então vamos estar orando nessa hora, apresentando todos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, e também o nosso evangelista Clésio, que logo depois da oração vai sentar aqui no meu lugar para que você possa acompanhar melhor a ministração da mensagem do Senhor nessa noite. Oremos todos. Deus bom e Deus fiel, ainda na tua presença, Senhor, nós queremos te louvar e agradecer pela vida de cada irmão e cada irmã que dizimou e ofertou a tua casa. Deus amado, nós sabemos que esta obra é santa e não pode parar, e nós sabemos também que a manutenção das ofertas e a manutenção dos dízimos nos fará seguir mais adiante, que tu possa, Deus amado, abençoar a obediência do teu povo, que tu possa abençoar a fidelidade do teu povo para contigo e para com a tua casa. Mas se porventura, Senhor, há entre nós aqueles que não podem dizimar nem ofertar porque estão desempregados e por conta dessa crise perderam suas ocupações de trabalho, nós clamamos nessa hora, Deus amado, abre portas de emprego, e não é, Deus amado, nenhuma emocionalismo essa oração, porque nós ouvimos hoje pessoas que estavam em situação difícil da nossa igreja, que Deus abriu uma porta mesmo no meio da adversidade. Por isso que nós cremos no Deus que abre portas ainda onde não parece ter saída. Deus amado, Deus bom, nós clamamos aqui nessa hora, socorre os teus filhos e nos ajuda, Deus amado, a socorrer os teus filhos também, que estão porventura passando por alguma necessidade e alguma dificuldade. Te abraçamos também o evangelista Clédio, Deus amado, continua usando teu filho como tu vem usando, Deus amado, com grande intrepidez a tua palavra, com grande autoridade, Deus amado, para que ele possa ser um anunciador das boas novas de salvação nessa tarde, noite, e que nessa noite nós possamos, Deus amado, sentir a tua presença, não como um emocionalismo barato, mas a tua presença que ela é real no nosso meio e que ela transforma a vida do mais vil pecador. Que nós te pedimos e já acerta todas as vitórias, nós já te agradecemos em nome santo, poderoso e eterno de Jesus. Amém. Nosso evangelista Clésio. Mais uma vez eu quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Digo aos irmãos do privilégio que temos de mais uma vez encerrar uma semana sob os cuidados do Senhor, compreendendo que a boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas, irmãos. Num tempo de dificuldade, num tempo de contexto de crise, num tempo de pandemia. E sem muita demora, eu queria compartilhar uma reflexão rápida da palavra do Senhor com os irmãos. Eu queria pedir que você aí na sua casa pudesse abrir também conosco o livro de Tiago, no capítulo 5. Nós vamos compartilhar do versículo 7 até o versículo 11. Um texto curto, é um texto pequeno, mas que vai nos trazer algumas orientações para essa noite. Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 11. Onde você observar o texto aí na sua casa e permaneça com a escritura aberta logo após a leitura. Tiago 5, a partir do versículo 7, nos diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém, meus amados irmãos? Nós não vamos nos ater a todo o conteúdo do
do capítulo 5, nós vamos nos ater apenas a estes versículos que nós lemos, como já foi orado nessa noite pelo nosso pastor Wesley, que o Espírito Santo do Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, pensando um pouco, a princípio, sobre o autor dessa carta, sobre aquele que escreve essa carta, é necessário que nós possamos desmistificar um pouco a história de Tiago, que nós vamos encontrar alguns Tiagos na Escritura, mas de forma muito simples e de forma muito clara. Nós podemos compreender que a Escritura ela nos atesta que esse Tiago que escreve é o Tiago que é irmão mais velho de Jesus Cristo, é o Tiago que no Evangelho de João nós vamos perceber que é um Tiago que rejeita a figura de Jesus como uma figura messiânica. É um homem que ele não desfruta de uma experiência a priori, uma experiência de salvação com o Senhor, uma experiência de intimidade, uma experiência de submissão àquilo que nós entendemos que seja a mensagem do Evangelho, mas que logo mais à frente, Tiago ele sofre uma transformação gigantesca. Irmãos, Tiago ele sofre uma transformação tão grande ao ponto de ele se submeter à mensagem do Evangelho, a se submeter à autoridade messiânica de Cristo e ao se tornar uma das figuras mais importantes da igreja primitiva, a igreja que se encontrava em Jerusalém. Quando nós fazemos a leitura do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a confirmação da dimensão e da importância de Tiago para a igreja primitiva, para a igreja de Jerusalém. Então nós olhamos para esse texto e nós enxergamos um texto escrito por um homem que agora não é mais movido pelas dúvidas, um homem que não é mais movido pela incredulidade, um homem que não é mais movido pelas incertezas dessa vida. Nós olhamos para o conteúdo da carta de Tiago e nós enxergamos um conteúdo que é um conteúdo agora direto, é um conteúdo que ele é um conteúdo até mesmo incisivo. Tiago, ele não tem uma grande preocupação com as fábulas, Tiago, ele não tem uma grande preocupação com os misticismos da vida. Tiago, ele tem um conteúdo, irmãos, muito simples e um conteúdo muito coeso, um conteúdo muito homogêneo, é um conteúdo que nos direciona para o norte, e os nortes que Tiago estabelece são muito bem definidos, irmãos. Então nós vamos entender que os escritos de Tiago, eles acontecem por volta de 44 a 49 depois da história do Senhor, e Tiago escreve para cristãos que estão passando por um momento de adversidade. Tiago escreve para os cristãos que estão passando pela perseguição, um momento de dispersão no reinado do rei Herodes, ali por volta de 44 depois de Cristo, Herodes Agripa, e esses cristãos, eles precisam ser fortalecidos na sua fé, eles precisam ser abastecidos de estratégias para continuar a caminhada cristã, precisam ser abastecidos de estratégias que motivem o seu coração e lembrem o coração de que a caminhada da vida ela não para quando nós nos encontramos com as adversidades, que a vida ela não perde o sentido quando nós passamos por contextos difíceis, a vida ela não perde o sentido quando nós precisamos enfrentar grandes desafios. Então, se nós pegarmos todo o conteúdo da carta, Tiago vai trazer um conteúdo recheado de orientações para que nós possamos dar sequência à nossa caminhada na vida cristã. Passando pelo capítulo 1, pelo capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Tiago vai trazer uma série de orientações dentro das perspectivas da palavra do Senhor, para que nós possamos nos fortalecer como povo de Deus, como povo da casa de Deus. E aí, alguma pessoa que está nos assistindo, que talvez não desfrute ainda da oportunidade da vida cristã de forma salvífica, pode até se questionar, mas eu não sou do convívio da igreja, eu não sou parte da membresia da igreja, então Tiago não escreve para mim, do contrário. Tiago escreve para fortalecer o coração da igreja, mas Tiago também escreve para aqueles que não conhecem ao Senhor. Esse homem ele tem uma propriedade muito grande, irmãos, em escrever para aqueles que não conhecem ao Senhor, porque é um homem que duvidava da salvação vinda através da pessoa de Cristo. Então Tiago não está escrevendo só ao meu coração, ao coração do evangelista Clodoaldo, ao coração do pastor Maurício, ao coração do pastor Wesley, ou dos outros que estão aqui nos acompanhando, ou de você que já é cristão e está na sua casa. Tiago está escrevendo a todos os corações que se debruçam com a palavra do Senhor. E o objetivo mais forte de Tiago, nesse capítulo 5 que nós estamos lendo, é preparar o nosso coração para enfrentar o contexto de adversidade da nossa vida. Então, pensando nesse contexto de adversidade,
E olhando para a nossa situação, olhando para o tempo que nós estamos vivendo, não só na nossa nação, um tempo que nós estamos vivendo que nós podemos dizer que envolve todo o globo terrestre. Não é apenas o Brasil e não somos apenas nós que estamos passando por um momento de limitações. Todo mundo está passando por esse momento de limitação e nós podemos dizer de forma muito clara, todos nós fomos pegos de surpresa. Todos nós não imaginávamos que pudesse acontecer algo nesse momento, nessa proporção, que pudesse nos privar de tanta coisa, que pudesse mexer com a nossa estrutura de tantas formas e de tantos jeitos, ao ponto de nós nos pegarmos em casa e ficarmos ali à procura de algo para fazer e sermos tomados pela ansiedade por não sabermos o que pode acontecer no dia de amanhã. Então, olhando para um contexto de crise, não só um contexto de crise na saúde, não só um contexto de crise econômica que tem se instaurado em todo o mundo, não só um contexto de crise política que envolve principalmente a nossa nação, nós precisamos olhar para a Escritura, mais propriamente para o texto que lemos, para esses poucos versículos do escrito de Tiago. E eu queria, se eu puder intitular a mensagem dessa noite, irmãos, eu queria pensar com os amados acerca da necessidade que nós temos de suportar. E eu queria pensar com você de forma muito simples, dizendo que superar implica exatamente em suportar. Talvez o nosso propósito, quando nós olhamos para essa situação, seja um propósito de superação. Nós queremos passar por tudo isso. Nós esperamos que amanhã seja um novo dia e de que amanhã nós tenhamos notícias imensamente boas para que nós possamos superar todo esse contexto que estamos vivenciando. E talvez você esteja vivenciando um contexto muito particular na sua vida, na sua família, e você espera superar toda essa situação. Mas o processo de superação, irmãos, ele envolve um processo que nós chamamos de suportabilidade. E Tiago vai trabalhar muito essa questão de suportabilidade, e Tiago vai se embasar em um fruto do Espírito, que não é um fruto que nós temos muita aptidão, nós podemos dizer assim. Principalmente no tempo em que vivemos, nós vivemos uma sociedade onde nós apontamos como o grande mal do século a depressão. Nós vivemos uma sociedade imensamente ansiosa, e eu não estou falando dos irmãos, eu estou falando da minha pessoa. Eu sou ansioso, eu sou precipitado, eu sou alvoroçado, eu não tenho muita capacidade de espera para as coisas, e eu não creio que a nossa sociedade ela seja muito diferente disso. Nós vivemos uma sociedade imensamente imediatista. Então Tiago ele olha para irmãos que vivem um contexto parecido com o nosso. Um contexto onde é necessário superar algumas situações para continuar a caminhada. E qual é a palavra de ordem de Tiago para que haja essa superação? A palavra de ordem de Tiago, irmãos, é uma palavra que nem todos nós gostamos e nem todos nós desenvolvemos na nossa caminhada ao longo da vida. A palavra de ordem de Tiago para a minha vida e para a sua vida nessa noite é paciência. E quando nós somos impacientes, irmãos, é tão complicado, porque nós somos imensamente impacientes. Mais uma vez eu digo aos irmãos que eu falo de mim. Eu tenho uma dificuldade muito grande em ter paciência. Eu acho que a paciência é uma virtude estabelecida pela ação grandiosa do Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas. E nós precisamos desenvolver essa capacidade de ser pacientes ao longo da nossa vida. Nós passamos muitos testes, né, de paciência. Aqueles que têm filhos passam testes grandiosos de paciência em casa, não é, pastor? Aqueles que precisam resolver problemas bancários, que precisam passar horas e mais horas em filas de banco, e se imaginam ali num contexto de impaciência. Mas Tiago ele vai além da educação de filhos, Tiago ele vai além das esperas de fila de banco, Tiago ele vai além, irmão, das noites que nós perdemos em oração, rogando ao Senhor para que Ele nos abençoe com algo, e nós estamos ali esperando pacientemente, como nos orienta o salmista. Tiago ele vai nos mostrar que é necessário pôr em prática a nossa paciência de forma muito específica em 3 áreas da nossa vida, e são essas 3 áreas que eu queria compartilhar com os amados nessa noite, que nós precisamos desenvolver
a nossa paciência, para que nós possamos realmente superar todas as adversidades que nós estamos enfrentando. E a primeira área, irmãos, que Tiago vai nos dizer que nós precisamos colocar a nossa paciência em prática, colocar a nossa paciência em ação, está relacionada com a paciência na espera pelo retorno do Senhor. Eu acho interessante, irmãos, Tiago ele abriu o discurso sobre paciência, não falando do contexto de humanidade, não falando das nossas limitações como humanos. Tiago ele não abre a conversa sobre paciência falando de mim e falando de você. Tiago abre a conversa sobre paciência falando sobre Deus, porque um dos grandes nortes do Novo Testamento, irmãos, é abastecer o coração da igreja, abastecer o coração do povo de Deus, abastecer o meu e o seu coração acerca da esperança do retorno do Senhor. Esses homens que escrevem, não só Tiago, aqueles homens que tinham grande influência na igreja primitiva, Tiago, Pedro e Paulo, eles nos abastecem constantemente de que o retorno do Senhor é uma grande verdade, mas não só uma grande verdade, é uma verdade que é iminente, é uma verdade que está para acontecer a qualquer momento, não é uma verdade que nós esperamos para amanhã, é uma verdade que já está ter acontecido ontem. E pelo fato dela não ter acontecido, o nosso coração está numa imensa expectativa. Por que será que o Senhor não voltou ontem? Por que será que por que será que já são 7 horas da noite e o Senhor não voltou? Essa é a expectativa que Tiago escreve. E Tiago agora ele vai escrever tentando conformar o meu e o seu coração. É necessário esperar pelo retorno do Senhor. Ele vai nos garantir que o Senhor não tarda. Ele vai nos garantir que o Senhor não falha. Ele vai nos garantir que o Senhor não está demorando. Talvez nesse momento que nós estamos enfrentando, muitos de nós, irmãos, e é normal a nossa fé desfalecer em algum momento, nós possamos até dizer, onde é que se encontra o Senhor no meio dessa situação que nós estamos vivenciando? Muitas vezes nós olhamos para o nosso contexto de crise, o contexto de adversidade, e nós pensamos que Deus está inerte a essas situações. Nós compartilhávamos com os irmãos no começo da nossa ministração que nós fomos pegos de surpresa por tudo isso que está acontecendo. Mas nós queremos garantir aos irmãos nessa noite: Deus, em momento algum, em hipótese alguma da história e em evento nenhum que tenha acontecido na história, irmãos, Deus foi pego de surpresa. Tudo está dentro do controle rigoroso dele. Está acontecendo da forma que ele queria que acontecesse. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele está tão somente trabalhando no meu coração, o coração da sua igreja, o seu coração que se encontra aí na sua casa. Nós precisamos agora trabalhar também o nosso coração nessa expectativa pelo retorno do Senhor. Acompanhe conosco o texto no capítulo 5, a partir do versículo 7. Tiago, ele vai nos dizer, portanto, irmãos, o famoso epíteto que era muito comum dentro da igreja de Atos, que nos trazia a comunhão, que nos remetia à irmandade. Ele vai focar bastante no texto dele o uso da nomenclatura irmãos, para que nós estejamos juntos, achegados. Ele vai dizer, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E ele usa agora um exemplo muito simples, um exemplo que os irmãos da época que liam, compreendiam, e nós hoje, lendo, nós podemos compreender também. Observem o agricultor, observe a figura que trabalha na terra, o lavrador, como ele aguarda para que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Tiago agora, ele pede que para que o nosso coração seja tratado com relação à espera pelo retorno do Senhor, nós paremos um pouco. Nós saímos um pouco do contexto de crise, nós saímos um pouco do contexto de adversidade, nós saímos um pouco daquele contexto que aflige o nosso coração e olhamos para uma figura bem calma, bem tranquila. Eu digo aos irmãos com muita certeza que nenhum de nós nunca viu alguém arando a terra, nunca vi alguém trabalhando na terra de uma forma muito assintosa. Alguém já viu? Um agricultor trabalhando apressadamente. Um agricultor com a enxada nas mãos e cavando ali com muita euforia. O agricultor é aquela figura que ele respeita todos os processos. Ele respeita o processo de escolha da melhor semente.
após escolher a melhor semente, ele respeita o processo de arar a terra, de trabalhar o solo. Após arar a terra, ele respeita o processo de escavar a terra, de colocar a semente ali na melhor acomodação. E aí, depois de acomodar a semente no melhor lugar, ele espera agora que a natureza execute todo o processo a partir da ação soberana do Senhor, que é quem controla todas as coisas. E aqui Tiago vai deixar bem claro, ele controla a ação das chuvas. E aqui, quando nós lembramos, irmãos, no contexto de Israel, nós precisamos pensar que um período ali se dividia em outono e primavera, e era um período que ia de mais ou menos outubro a novembro e se estendia até março e abril. Então Tiago aqui está mais ou menos dizendo, olha, aqui era necessário esperar no mínimo 6 meses para que o fruto do trabalho acontecesse, para que nós pudéssemos suportar, para que nós pudéssemos superar toda aquela situação. Era necessário paciência, era necessário um tempo de espera, era necessário uma capacidade de alongar-se, uma capacidade de compreender que para todas as coisas existe um tempo determinado, como nos vai fornecer Salomão com a sua grande sabedoria, lá no capítulo 3 do livro de Eclesiastes. E olhando para o exemplo que Tiago dá, e fazendo um comparativo, irmãos, com o capítulo 3 de Eclesiastes, nós só vamos compreender esse tipo de paciência, a paciência por esperar as coisas do Senhor, quando nós tivermos a capacidade de descobrir em que tempo realmente nós estamos. Quando nós olhamos para o texto de Eclesiastes, o texto vai nos dizer que existe um tempo pré-determinado para todas as coisas. É um texto que divide muito bem cada parâmetro, e o texto vai até nos levar à menção de que existe tempo para sorrir e tempo para chorar. Se nós não temos a capacidade de descobrir em que tempo realmente nós estamos, se nós estamos no tempo do choro, no tempo da lágrima, no tempo da contrição, ou no tempo da alegria, no tempo do sorriso, a nossa paciência ela vai ser comprometida. Então é por isso que Tiago ele para agora e ele diz, olhem uma figura que tem capacidade de compreender as ações do tempo, o agricultor. Mas olhem essa figura, não em qualquer ótica. Olhem essa figura na perspectiva do Senhor. No versículo 8, Tiago ele vai continuar e vai dizer, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, porque a vinda do Senhor está próxima. É necessário um tempo de espera. É necessário um período de imensa paciência. É necessária a capacidade de observar em que tempo nós estamos. Mas também é bem verdade, existe uma grandiosa verdade de que tudo passa, de que tudo se finda. E embora nos pareça que Deus ele não está se compadecendo de nós no meio dessa situação, essa situação vai passar também, porque o resultado maior de todas as coisas, irmãos, é o retorno do Senhor em glória para buscar a sua igreja. Então todas as situações nessa vida, elas vão passar, todas elas são garantidas pelo Senhor. Então, eu queria pensar com os irmãos nessa perspectiva de esperar pelo retorno do Senhor e de olhar para a situação que nós estamos vivenciando e às vezes nos sentir desprotegidos. Pense numa coisa. A Escritura, irmãos, ela nos apresenta um governo de Deus de uma forma extremamente sobrenatural. Quando nós olhamos a nossa situação e nós nos sentimos desprotegidos, nós estamos focados tão somente naquilo que nós chamamos de governo humano. No sistema brasileiro, nós temos um sistema presidencialista democrático em que o poder está só durante 4 anos. Eu queria convidar você a avaliar nessa noite um governo totalmente diferente. Um governo que não tem prazo de validade, um governo que não dura um período de 4 anos, um governo que não dura um período de 8 anos, um governo que se estende desde o início da história da humanidade e vai se estender pela consumação dos séculos. Porque nós estamos falando do governo soberano, o governo reto, o governo justo, o governo do Senhor. Então vale a pena, irmãos, ter paciência pela espera do Senhor. Esperar pelo Senhor não é desagradável ao nosso coração. E esperar pelo Senhor, como diz Tiago aqui, esperar pelo Senhor fortalece o nosso coração, revigora o nosso coração.
esperar pelo Senhor traz esperança aos nossos corações, irmãos. Porque embora nós estejamos, você pode estar na sua casa, nesse exato momento. Meu Deus do céu, o que é que vai acontecer comigo amanhã? Eu não sei o que é que vai acontecer com o meu emprego amanhã. Eu digo aos irmãos que eu também não sei o que é que vai acontecer com o meu emprego amanhã. Mas de uma coisa eu tenho plena certeza, irmãos. Meu amanhã, o seu amanhã, ele está debaixo do governo de Deus. O governo do Senhor. Então nós precisamos ser pacientes na espera pelo retorno do Senhor. Ela vai acontecer a qualquer momento. Em segundo lugar, irmãos, Tiago ele vai agora não mais tratar das perspectivas divinas, ele agora vai trabalhar das perspectivas humanas. Nós precisamos ter paciência esperando pelo retorno do Senhor. Mas agora nós precisamos exercer a nossa paciência para suportar as adversidades da vida em meio aos nossos relacionamentos pessoais. Principalmente no contexto de quarentena, principalmente no contexto de isolamento. Eu acho que há muito tempo nós não vivenciávamos um momento onde nós podemos estar tão próximos daqueles que nós amamos. Tão reservados com o contexto da nossa casa, tão reservados com o contexto da nossa família. Então observe aí, a partir do versículo 8, Tiago vai dizer: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Então Tiago agora ele vai dizer: olha, nós precisamos ter paciência com relação às coisas divinas, mas nós precisamos também ter paciência com relação às coisas humanas. É bem verdade que esse texto tem uma íntima relação com o princípio do capítulo 5, quando Tiago vai mencionar a sua insatisfação com aqueles que têm um maior poder aquisitivo, que o texto vai mencionar de ricos. E Tiago tem uma certa insatisfação com essa classe, não pelo fato da sua riqueza, mas pelo fato de como essa classe procede com relação aos menos favorecidos. Mas aplicando o texto nas nossas vidas num contexto maior, nós queremos olhar para a palavra de Tiago, para a mensagem de Tiago, pensando em paciência, assim como Paulo pensa em paciência no texto de 1 Coríntios 13. Paulo relaciona no texto de 1 Coríntios 13 paciência com amor. E nessa perspectiva, Paulo relaciona a paciência com a infinita capacidade de suportar gente. E, irmãos, como é complicado de suportar. Como é complicado olhar para os nossos familiares, olhar para os nossos irmãos, olhar para o contexto humano e suportar. É muito fácil olhar para mim e eu me suportar, porque eu me conheço e eu quero que todo mundo me compreenda. É muito difícil olhar para meu irmão e eu querer suportar ele. Eu tenho uma capacidade muito grande, irmão, de resolver o problema dos outros. Eu olho para Clodoaldo e eu digo: se fosse eu no lugar de Clodoaldo, eu já tinha feito esse isso. Já tinha resolvido essa situação, já tinha passado. Comigo isso não acontecia. Mas quando nós olhamos para o nosso irmão e nós nos imaginamos realmente na situação que ele vivencia, aí é que nós precisamos exercer a nossa paciência. Talvez você esteja aí na sua casa passando por alguma dificuldade nesse momento de isolamento, nesse momento de quarentena, pensando como é que você pode fortalecer a sua comunhão dentro da sua família. E nós temos uma receita, mas não é receita de bolo não, porque eu sei que os irmãos estão cozinhando bastante agora nessa quarentena, mas a receita que Tiago nos oferece, a receita da palavra do Senhor. Num período de crise, num período de adversidade, num período de isolamento, num período onde nós estamos ali, vivendo de forma mais íntima com os nossos, é necessário paciência. Parece uma coisa tão simples, né? Parece um ingrediente comum, sal, que nós colocamos em todas as comidas, até nas doces, né? Nós colocamos para ressaltar o sabor. Mas paciência, irmãos, é um ingrediente muito relevante nos nossos relacionamentos. Tiago vai dizer que quando nós não temos paciência, nós entramos num abismo muito grande, irmão. Nós entramos num abismo que nós chamamos de julgamento. Nós olhamos o nosso irmão, nós olhamos o nosso familiar e nós começamos a avaliá-lo como se nós tivéssemos uma autoridade muito grande de juiz sobre a vida do outro. E Tiago condena essa ação. Do contrário, Tiago nos remete a outra ação. Paciência. Suporte.
Desenvolva a infinita capacidade de se relacionar com o seu irmão. E isso se aplica ao princípio familiar, isso se aplica ao princípio eclesiástico. Nós, entre irmãos, precisamos aprender a suportar. Isso se aplica, irmãos, à nossa vida profissional. Isso se aplica em todos os segmentos da sociedade, principalmente em contexto de adversidade. Tiago escreve para irmãos que estão vivendo um momento de dispersão, um momento onde cada um tem um tipo de posicionamento, onde cada um tem um tipo de interpretação da situação. E Tiago diz: olha, veja o seu irmão lá. Não avalie as ações dele, ele está com medo também, veja o que você está. Sabe o que é que você faz? Seja paciente. Cuide do seu coração. Lembre que o Senhor está voltando. Lembre que o Senhor está voltando. E seja paciente. Exerça a paciência com você. Amém, meus irmãos? Em primeiro lugar, nós precisamos ser pacientes com o Senhor. Em segundo lugar, paciente nos nossos relacionamentos. Pacientes com os nossos irmãos. Mas em terceiro lugar, Tiago vai trabalhar uma outra versão da paciência na Escritura agora, né? Paciência com as coisas divinas, paciência com as coisas humanas. E agora Tiago vai dizer que nós precisamos ser pacientes com as adversidades dessa vida. A essas adversidades Tiago dá um nome. Tiago vai chamar elas de sofrimentos. E, irmãos, é muito fácil eu daqui do meu lugar olhar para você e dizer: seja paciente no seu sofrimento. Eu preciso olhar para o meu e enxergar as minhas ações no meio do meu sofrimento. Eu queria fazer o convite que Tiago faz aqui no texto, a observar um personagem da Escritura. A partir do versículo 10, Tiago vai dizer assim: irmãos, tenham os profetas que já falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Nós não vamos nem mencionar todos os homens que suportaram adversidades no contexto do Antigo Testamento e no contexto do Novo Testamento. Irmãos, a espera dos homens de Deus é algo clássico no contexto da Escritura. Se nós pudermos olhar, nós vamos enxergar um Noé que passa por um período de espera para que se cumpra o tempo além da realização do dilúvio. Nós vamos olhar para um José que passa por um período de espera. Um período de espera sendo escravo no Egito. Um período de espera sendo prisioneiro no Egito. Um período de espera sendo tratado para poder se reencontrar com os irmãos e compreender os propósitos de Deus. Então José passa por imensas esperas na sua vida. Nós vamos enfrentar um Davi, nós vamos encontrar um Davi que passa por um período de espera gigantesco. Antes de Davi, nós temos um Josué que espera, nós temos um Caleb que espera um cumprimento de uma promessa que dura 40 anos. Nós temos um Moisés que espera sendo trabalhado pelo Senhor ali para que haja um cumprimento da sua vocação por 40 anos também. Nós vamos ver, irmãos, homens e mulheres que esperam bastante. O próprio Paulo, ele espera 3 anos sendo tratado pelo Senhor no deserto da Arábia para poder o seu ministério realmente ser posto em ação. Então, esperarmos que as adversidades da vida passem é uma marca característica do povo de Deus. Mas Tiago, ele nos convida a destacar um personagem da Escritura. Versículo 11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e o fim que o Senhor lhe proporcionou. Lembrem, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém. Recapitule de forma memorial aí, faça um filme na sua mente da história de Jó, que é uma história tão conhecida da igreja, né? Uma história tão batida já no nosso meio. O homem que desfrutava das melhores coisas na sua vida. O homem que desfrutava do melhor tempo na sua vida. O homem que se encontrava no melhor momento da sua vida. Um pai zeloso, um pai que se levantava de madrugada para orar pelos seus filhos. Que podia ser que os seus filhos tivessem pecado. Jó era um homem que se encontrava bem espiritualmente, bem financeiramente. A sociedade da época favorecia os negócios de Jó. E de repente, de uma hora para outra, nós conhecemos a história. Tudo é tirado de Jó. Tudo é arrancado da vida de Jó, sem aviso prévio. Talvez parecido com o que acontece conosco nesse momento. Ninguém esperava tudo o que acontece, mas tudo é arrancado de Jó. E Jó, irmãos, ele se torna exemplo na Escritura de um homem que enfrenta os sofrimentos com perseverança.
Um homem que enfrenta os sofrimentos com paciência. Bem verdade que nós vamos encontrar alguns momentos no texto da Escritura onde Jó, pela sua humanidade, ele se queixa de algumas situações, ele se queixa propriamente do seu estado como humano, da sua miserabilidade. Mas nós precisamos compreender, irmãos, que aquele homem ele possui um relacionamento com o Senhor que é de forma diferente. E nós vamos perceber que Deus ainda tem um objetivo ainda maior com Jó. A Escritura nos apresenta no capítulo 2, Jó como um homem justo, íntegro e reto diante do Senhor. E nós vamos enxergar no capítulo 42 um Jó que é ainda mais tratado, ainda mais trabalhado pelo Senhor por todo o contexto de sofrimento, por todo o contexto de adversidade. É um homem que está lá, no meio da sua situação de miserabilidade, e ele começa a ouvir a voz do Senhor, o questionando sobre algumas situações que ele tem dúvida. Você estava onde eu criei o mundo? Qual é a sua parcela de contribuição nessa criação? Você trabalha de alguma forma em torno daqueles que estão aí na humanidade? E Jó ele se encontra ali sem resposta para essas perguntas, e Jó agora começa a contemplar Deus realmente ali trabalhando no seu coração, Deus ali no meio de sofrimento, Deus trabalhando no meio da paciência de Jó. Agora o caráter de Jó, para que Jó se aprofunde mais no seu relacionamento com o Senhor. E Tiago nos faz um convite, irmãos, nessa noite. Olhando para a história de Jó, aprendendo com tudo que Jó passou, aprendendo com o momento de sofrimento de Jó e observando o resultado desse momento de sofrimento. O resultado que foi reflexo ao longo das gerações, que chegou até nós hoje, 2000 anos depois desses escritos. Um reflexo onde os momentos de sofrimento, os momentos de adversidade servem para trabalhar o meu coração e o seu coração com relação àquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Então é necessário, irmãos, que nós desenvolvamos paciência com as adversidades dessa vida, com os sofrimentos dessa vida. Se nós pudermos concluir essa mensagem de uma forma em que possamos olhar para todo o contexto que nós estamos vivendo, eu queria concluir com os irmãos pensando que no tempo que nós estamos vivendo, no tempo onde as dúvidas elas brotam, elas jogam no nosso coração, no tempo em que nós somos tomados pela falta de esperança, pelo medo, pela insegurança, um tempo bem semelhante àqueles irmãos que lemos os escritos de Tiago vivem. Tiago ele traz uma mensagem para o meu e para o seu coração, nos renovando na perspectiva de que todas as coisas elas vivem debaixo do controle do Senhor. Tenha paciência, espere, tudo isso vai passar. Nada acabou ainda. Ainda temos mais situações para enfrentar, irmãos, e tudo isso só vai acabar em uma única coisa: a glória do Senhor, do seu retorno. Nós vamos ver lá entre as nuvens. Paulo vai dizer, lá no livro de Filipenses, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é o Senhor. Então esse vai ser o resultado de todas as coisas. Vale a pena ter paciência com relação às coisas do Senhor. Vale a pena, irmãos, ter paciência com os nossos irmãos. Nesse momento de crise que nós estamos passando, nós precisamos da nossa família, nós precisamos dos nossos amigos, nós precisamos daqueles que nós amamos muito perto. Mesmo que em algum momento nós nos raspemos, mesmo que em algum momento nós passamos por um momento de discussão, de realinhamento das ideias, de um ajuste ali, porque nós somos humanos. O pecado sim ainda domina os nossos corações, domina o meu coração, domina o coração do pastor, domina o coração dos irmãos, mas nós precisamos entender que o apóstolo da palavra que lemos hoje, o maligno não está no controle das nossas vidas, o Senhor está no controle das nossas vidas. Então nós precisamos zelar, irmãos, pelos nossos relacionamentos. Zele pelos que estão na sua casa. Não seja um mensageiro de discórdia, não seja um juiz da sua casa. Põe em ação aquilo que Paulo vai dizer à igreja de Colossos, que o juiz entre vocês seja o amor do Senhor. Esse seja o juiz da nossa casa. Paulo ainda vai dizer, o amor é o vínculo da perfeição, a expressão perfeita
habitando o nosso meio. Confie-nos. Nós sejamos pacientes com os sofrimentos que nós estamos enfrentando. Nós não estamos enfrentando sofrimentos que vão nos tirar a vida, a não ser que assim seja o propósito do Senhor. O próprio Tiago vai nos dizer, né, que tudo que nós façamos, nós façamos em nome do Senhor. Se assim for o propósito do Senhor, Ele vai nos tirar a vida, mas se não for, o propósito maior do Senhor com os nossos sofrimentos é trabalhar o meu e o seu coração. Então, que nesse momento você que está aí na sua casa, apresente sua vida diante do Senhor. Não é fácil, mas peça paciência. Abra seu coração nessa noite. Eu preciso abrir meu coração diante do Senhor e pedir, Senhor, ser paciente comigo, Senhor, e me ensina a ser paciente com os meus irmãos. Me ensina a ser paciente com a minha casa. Me ensina a ser paciente com as circunstâncias que nós estamos vivenciando. Me ensina a ser paciente com aqueles que não concordam com aquilo que eu concordo. Nos ensina, Senhor. Trabalhe no nosso coração. Convido você a adorar o Senhor nesse momento aí na sua casa. Apresentemos as nossas vidas diante do Senhor. Eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as mais brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem
abençoado nessa semana que inicia e que Deus possa sempre estar com você e com a sua casa, porque Ele é um Deus onipresente. Amém, meus irmãos? Então, o pastor Maurício vai finalizar com a oração e dar as considerações finais e a bênção apostólica nessa noite. Vamos orar, meus irmãos. Glória a Deus por essa maravilhosa palavra que nessa noite o Senhor nos concede. É muito bom poder ouvir a voz do Senhor e confortar o nosso coração, fortalecer, na verdade, o nosso coração com essa palavra de esperança, não é? Paciência, meus irmãos, tudo vai passar. Eu estava dizendo ao Senhor na minha oração hoje que quando nós estivermos reunidos aqui, a voz de Júlio vai ser tão alta, a nossa voz de Júlio, irmãos, que nos 4 cantos da terra vão ouvir nosso louvor e a nossa adoração. Então, paciência. Segura mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, que está terminando o tempo da prova. Nós não estamos passando por isso aqui sem aviso, né? O Senhor nos avisou que nós iríamos passar por tudo isso aqui. Então, nada que nós estamos vivenciando é sem o Senhor nos avisar. Então, se Ele nos avisou, também Ele vai nos dar graça para vencer essa batalha, passar por essa situação e cantar no final de tudo o hino da vitória. Vamos orar, vamos apresentar o cunhado da nossa irmã Riso, ele já vem sofrendo por um bom tempo. Vamos pedir para que o Senhor estenda as mãos sobre a vida desse homem e possa fazer a sua vontade boa, perfeita e agradável. Querido Deus, Pai de infinita misericórdia, Senhor, nessa noite louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui na Tua casa. Senhor, apesar da dificuldade de estarmos juntos em comunhão no culto solene, mas a Tua casa, a igreja, continua aberta. Nós estamos reunidos, ó Deus, e que coisa boa que o Senhor nos abriu uma porta enorme para a gente poder entrar em cada casa, na casa dos irmãos, na casa dos seus parentes, na casa de pessoas amigas que não têm essa oportunidade de ouvir o Evangelho, não têm a oportunidade de ouvir louvores e a pregação da Tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque em toda circunstância o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado e tem nos conduzido. Nesse momento queremos pedir ao Senhor, ó Deus, graça sobre a família da Tua serva missionária Riso. Senhor, nós não sabemos quais os Teus propósitos acerca da situação, ó Deus amado, do seu cunhado. Não sabemos, ó Deus, o que o Senhor de fato deseja fazer, ou como o Senhor de fato vai glorificar o Seu nome nessa situação. Mas uma coisa sabemos e ouvimos isso nessa noite: o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está sentado no trono. O Senhor é o Deus que reina e reina objetivamente. Por isso, ó Pai, nós não estamos aqui querendo ensinar o Senhor a fazer qualquer coisa, ou o Senhor realizar qualquer tarefa, ou fazer qualquer coisa que seja a nossa vontade, que seja o nosso querer, mas nós estamos aqui consoante a Tua palavra, que nos diz: peça e lhe será dado. Por isso nós estamos te pedindo, ó Deus, estende Tuas mãos em favor dessa família. Tu és o Deus de ontem, de hoje e Deus de eternamente. Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus também que liberta. A Tua boa mão estendida em favor dessa família, Deus, é que vai perpetuar, ó Deus amado, o melhor para essa família, para essa esposa que tem o seu marido agora enfermo. Pedimos não apenas por essa condição de enfermidade, mas por todas as outras, como nós já oramos aqui no culto e reforçamos isso nessa noite, que a Tua boa mão possa alcançá-los, ó Deus, as pessoas que estão precisando dessa noite de alento, de acolhida, ó Deus, de um conforto, de um abraço que não seja físico, mas um abraço espiritual, um abraço na alma, um renovo nas expectativas, na esperança, no coração, na própria condição de vida. Que a Tua boa mão, ó Deus, seja estendida em favor dessas pessoas. E, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a Tua própria glória, ó Deus amado, permitua a Tua vontade na vida desse rapaz. E Deus, nós queremos ouvir os Teus feitos. Obrigado pela Tua mão estendida em favor da mãe do Teu servo, irmão Emanuel, ó Deus amado, que foi prontamente restabelecida. Obrigado por todas as outras bênçãos que o Senhor tem estendido em nosso favor, o cuidado do Senhor, as portas abertas aqui e ali, a provisão e a providência. Tudo tem sido tão bom, Senhor, para conosco. E, ó Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra diz que o Senhor não fará nada sem antes nos avisar através dos Teus servos profetas. E ao mesmo tempo que o Senhor nos avisa, ao mesmo tempo que o Senhor nos deixa conscientes da batalha que temos que enfrentar,
O Senhor também é o Deus que abre janela, abre escape, nos dá livramento, nos conduz para o monte e nos ajuda no meio dos vales. E nós te agradecemos por isso também, ó Deus querido, porque a tua boa mão está estendida em nosso favor. Queremos te agradecer por tudo o que o Senhor tem feito, pela maneira como o Senhor tem dado livramento, como o Senhor deu livramento para a nossa mãe lá em casa, ó Deus amado, e não permitiu que aquela sofrência lhe trouxesse causas tão danosas. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Agora nos conduz no meio de toda essa pandemia, no meio de todo esse caos que tem se instaurado na nossa nação, nas demais nações, no meio da população mundial. Nos ajuda, Senhor. E uma coisa apenas te peço, nos permita, Senhor, celebrar o teu nome quando tudo isso terminar. E nos dê fôlego, ó Deus, fôlego, para que a gente possa cantar com tão grande voz de júbilo e celebrar com tanta força o teu nome, ó Deus amado, que nos confie da terra, o nosso louvor seja escutado, seja, ó Deus, credenciado para ti, o louvor, a honra e a glória. Permanece nos abençoando nessa noite, permanece nos abençoando durante a semana. Aqueles que podem sair para o trabalho, que a tua boa mão possa conduzi-los. Aqueles que ainda não têm condição de sair para o trabalho, que a tua boa mão possa orientá-los, guardá-los, protegê-los. De qualquer forma, Senhor, nos abençoa, porque nós não acreditamos a homem nenhum, ó Deus. A bênção de estarmos de pé, a bênção de estarmos cuidados, a bênção de estar protegidos. Nós acreditamos a Ti, a honra, a glória, o louvor e a adoração por tudo isso. E é por tudo isso que eu te agradeço. Em nome do teu Filho amado, que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as divinas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, esse amigo fiel, sejam com todos nós, todo o povo de Deus, toda a igreja de Deus, todos os moradores e habitantes aqui da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E força, irmão. A gente vai sair dessa em nome de Jesus.